Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Segunda-feira, dia 10 de março de 2025. Vídeo gravado logo após as semifinais do Campeonato Baiano. E eu não pude gravar o vídeo dos jogos de ida, que terminaram Vitória 4, Atlético de Alagoinhas 0, lá em Alagoinhas. Bahia 1, Jacuipense 2, aqui em Salvador. Certo? Não pude gravar, estava viajando, era carnaval. No entanto, para esse jogo aqui de volta, né, a equipe do Vitória manteve o favoritismo, né, a equipe favorita, porque liderou o torneio de forma invicta. Nas semifinais, goleou num total de 7-0 a equipe adversária. Eu esperava até que o Atlético de Alagoinhas pudesse ser mais resistente, pudesse mostrar um futebol que mostrou na primeira fase do campeonato, naquela fase de liga, né, todos contra todos, mas não foi bem isso. E aí foi muito facilmente dominada pela equipe do Vitória. Tá? Eu esperava que o Vitória passasse, né, era de se esperar. No entanto, não esperava que fosse uma facilidade, como foi demonstrada, 4-0 lá em Alagoinhas, e no jogo de volta, 3-0, jogos tranquilos, sem polêmica. Tá? A polêmica que teve foi a agressão entre os jogadores do Atlético de Alagoinhas no primeiro jogo. Mas eu não vou falar disso, porque o meu foco agora é o jogo de volta. São os jogos de volta. E tivemos aí então o Vitória 3, Atlético de Alagoinhas 0, favoritismo do Vitória, que vai bem empolgada para a final, para poder enfrentar o Bahia. O Bahia aqui no primeiro jogo teve o revés, tomou 2-1 da Jacuipense aqui em Salvador, na Fonte Nova. Não era de se esperar esse resultado, né? Mas a Jacuipense poderia ter marcado 3 no último lance. Jogo de volta, a Jacuipense não conseguiu demonstrar o mesmo futebol, né? Eu vi que o pessoal nas redes sociais estava até comentando assim: a Jacuipense foi roubada, o árbitro favoreceu o Bahia. E eu discordo disso, porque no primeiro tempo o Bahia já estava melhor, abriu logo o placar, tá? Num dos primeiros lances do jogo, abriu logo o placar, 1-0, correu já para poder fazer o segundo, e o primeiro tempo terminou 2-0, com o Bahia jogando melhor. E ali, naquele momento, o favoritismo e as chances de passar das semifinais já era do Bahia, né? Estava num total de 3-2. Chegado perto do término do primeiro tempo, o juiz iria apitar o término do primeiro tempo. O VAR chamou: olha, teve uma bola na mão na área do Bahia. E eu concordo, foi pênalti, marcado pênalti. Se tivesse sido convertido, as equipes voltariam do primeiro tempo para o segundo, no 2-1 ida, 2-1 volta, certo? E aí a Jacuipense teria mais chances de poder passar de fase. Bem, marcado o pênalti, houve o desperdício, né, desse lance aí, que lamentavelmente, né, o atleta jogou, tentou tirar muito do Marco Felipe. Eu tinha a sensação de que ele iria perder, mas eu acreditava muito mais que o Marco Felipe fosse pegar aquele pênalti. Ele mandou no travessão. Antes dele bater, o Matheus Firmino, ele dá um peteleco na orelha do Rodrigo Nestor, que foi um dos jogadores do Bahia que foi o primeiro gol, né? O Rodrigo Nestor fez o primeiro gol do Bahia. Ele deu um peteleco. E aí virou chacota, né? Poxa, o cara deu um peteleco e foi expulso. Será que aquela expulsão ali era devida? Né? Será que o juiz ele não foi muito rigoroso? Hoje de manhã um amigo me liga e ele fala: poxa, Danilo, ridícula aquela expulsão ali. E assim eu falei com ele: eu não achei ridícula a expulsão, eu achei ridícula a atitude do Matheus Firmino, porque está na regra. Tá na regra. Então o Bahia já jogava melhor, teve um pênalti contra que foi desperdiçado pelo jogador da Jacuipense, e a Jacuipense ainda por cima consegue ter um jogador expulso por um ato besta,
né, uma infantilidade. Isso sim foi ridículo por parte do atleta do Matheus Firmino. Eu não estou dizendo que ele é ridículo, eu estou dizendo que a atitude dele ali foi infantil e ridícula. Não tem porquê dar um peteleco, certo? E se a gente analisa a regra do futebol, a expulsão ela foi devida. Tá? Eu vou pegar aqui, olha, o livro Regras do Futebol da FIFA. Né? Todo atleta tem que conhecer. E na regra 12, fala exatamente disso. É uma regra que ela é extensa, porque assim, as regras do futebol tem 17, certo? E essa especificamente está na regra 12. E a regra 12, ela não diz com a simplicidade de uma redação de uma lei que a gente conhece. Né? Por exemplo, está lá no Código Penal, para ficar bem claro para todo mundo. Está lá no Código Penal, artigo 121, matar alguém. Aí a gente sabe que é crime, porque o Código diz, e ali também de uma forma bem sintetizada, resumida, clara e específica qual é a penalidade. O livro Regras do Futebol da FIFA, que traz essas 17 regras, antigamente eram 12, hoje são 17, ela fala assim, infrações passíveis de expulsão. Deverá ser expulso o jogador substituto ou jogador substituído que cometer as seguintes infrações. Tá? Olha, o jogador ele pode estar em campo, ele pode ser o substituto ou ele pode ser o jogador substituído. Qualquer hipótese, o atleta está ali em campo, certo? Ou no banco de reservas. Foi substituído, vai ser substituído, não importa. Se ele cometer uma dessas infrações, aí vem um rol aqui, tá? Vem um rol dizendo quais são as medidas. Vou falar aqui a primeira. Impedir um gol ou clara oportunidade de gol da equipe adversária ao tocar na bola com a mão ou braço, à exceção do goleiro, dentro da própria área penal. Tá? O atleta que cometer isso, o jogador de linha que cometer isso aqui, pegar na bola com a mão, do intuito de impedir o gol, ele vai ser expulso. Certo? Exemplo, Luís Soares contra a Gana, Copa do Mundo, se eu não me engano foi de 2010. Ele fez uma defesa, ele pulou para impedir o gol da equipe de Gana. Ele foi expulso, teve pênalti. E Asamoah Gyan, se eu não me engano foi ele perdeu aquele pênalti. É emblemático aquele lance. É puro suco do futebol. O cara é expulso, salva a equipe com a defesa de mão, ele jogador de linha. E aí o atleta da equipe adversária perde o pênalti. Essa é a maravilha do futebol. Né? Parece injusto, parece, mas a punição foi a expulsão e o pênalti. Se o Asamoah Gyan perdeu, aí é um problema de quem perdeu. Tá? Assim como no caso aqui do Bahia, o atleta da Jacuipense perdeu o pênalti, é um problema dele. Né? Não significa que o árbitro foi favorecido ao Bahia. Não significa isso. O cara perdeu o pênalti, ele teve a oportunidade. Mas vamos lá para o lance de expulsão. Está aqui na regra 12. Usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva. Meu amigo, para que você vai dar um peteleco do outro atleta? Para quê? Aquilo ali pode considerar como abusivo, tá? Ou insultante. Eles não são amigos. Né? A gente sabe que eles não são amigos, não é do convívio deles. Eles se conheceram por força do torneio. Não há uma intimidade entre eles, certo? E ainda assim, é desrespeitoso com o atleta você dar um peteleco. Você fazer qualquer coisa, né, para você tirar o foco dele. E olha que o Rodrigo Nestor estava ali somente em campo, eles estavam próximos. O Matheus Firmino vem lá e peteleco na orelha do Rodrigo Nestor. Então, pelo artigo 12, né, vou chamar artigo, porque não se fala aqui artigo, pelas regras do livro do futebol, pela regra 12, usar linguagem ou realizar ação ofensiva, insultante ou abusiva, deve ser expulso. É o verbo que é utilizado aqui, infrações passíveis de expulsão, deverá ser expulso. Então, paciência. Se o atleta, naquele momento de infantilidade, né, comete uma atitude dessa, ele vai ter que sofrer a pena da lei.
Então, o certo é o árbitro expulsar. Quando não expulsa, o árbitro está errado, tá? E aí a gente tem que seguir a conduta que é correta. Eu vou dar um exemplo aqui. O Jô, ontem na semifinal Corinthians e Palmeiras, ele quis dizer que a arbitragem não tinha sido coerente ao expulsar um atleta do Santos. O Jô não, perdão, o Gil. O Gil, ele disse que, olha, a arbitragem não está sendo coerente porque numa partida Corinthians e Mirassol, o juiz não expulsou o atleta do Corinthians. Eu não vi o lance do Corinthians e Mirassol, que o Gil citou. Mas eu vi o lance do Corinthians e Santos. E a gente não tem que estabelecer como parâmetro quando o árbitro erra. O parâmetro é quando acerta, certo? Porque está seguindo a regra. Então, ele dizer que não há coerência, na verdade, o árbitro de Corinthians e Mirassol, que não teria expulsado o atleta do Corinthians por uma falta que, segundo ele, foi igual, eu não vi o lance, não foi coerente. Na verdade, aquele árbitro ele não foi coerente com a regra. Se foi semelhante o lance, foi muito igual, né? Ele não foi coerente com a regra. Mas isso não diz que o árbitro de Corinthians e Santos tem que seguir o erro. O árbitro de Corinthians e Santos, ele tem que aplicar aquilo que a regra manda. E ele expulsou corretamente o atleta do Santos, Zé Ivaldo. Voltando para cá, Bahia e Jacuipense, Jacuipense e Bahia. O árbitro, ele não tem que olhar o que seria feito por outro árbitro, não. Ele tem que olhar o que é que a lei manda, o que é que a regra do futebol manda, ele aplicar naquele momento. Quem está arbitrando é ele. Ele foi chamado no VAR, tá? Para poder ter essa atenção. E aí eu estava falando com esse meu amigo, eu falei, olha, o Rodrigo Nestor, ele cai, porque se ele fala com o árbitro, olha, tem um peteleco aqui, né? O árbitro estava num momento ali de definição sobre o pênalti, né? Estava ali sobre a questão do pênalti. Quando o Rodrigo Nestor cai, ele chama a atenção do VAR. Aí o VAR vai ver, olha, um atleta caiu ali. Porque se ele não cai, dificilmente o VAR ia atrás, né? Ele ia colocar a mão na orelha aqui, tipo, ia reclamar. Ele cai para poder chamar a atenção do VAR. Isso aí está na mentalidade do atleta. Porque se você cair, o VAR vai lá. Pô, o que foi que aconteceu ali? Né? Pode ter sido um lance sorrateiro para atingir quem caiu. Então, a estratégia do Rodrigo Nestor é chamar a atenção do VAR e o VAR vai lá e chama o juiz. Olha, aconteceu isso. Foi uma atitude insultante de um atleta contra o outro. E um insulto, ele não precisa ser verbal. Né? A gente está mais acostumado com um insulto verbal, gestos com as mãos. E esse tipo de conduta do Matheus Firmino é um insulto ao outro atleta. Não tem motivo para você dar um peteleco no outro. Poderia ser um tapa. Né? E aí não se analisa a intensidade. Não se analisa a intensidade. Se analisa a intenção. E no caso aqui, a intenção do Matheus Firmino foi de insultar o outro atleta. Vermelho. Pela regra, para mim a expulsão foi devida. Tá? Então, não houve erro, não houve favorecimento do juiz para o Bahia. O Bahia já jogava melhor. Conseguiu marcar 2-0. Conseguiu tirar a vantagem que era da Jacuipense. Lógico que a expulsão e até mesmo o atleta da Jacuipense ter perdido o pênalti desequilibra o segundo tempo, mesmo o domínio do Bahia, tá? Tivemos alguns lances assim, poucos até de perigo da Jacuipense, mas um domínio amplo no jogo todo, do começo ao fim. Então não tem por que dizer, olha, a Jacuipense foi prejudicada, tá? O juiz roubou para o Bahia. Isso é leviano demais, até porque o juiz aplicou a regra, certo? Então, pontualmente aqui falando, a arbitragem foi correta, não vi nenhum outro lance que necessitasse de esses dois, né? O pênalti, foi pênalti, e a expulsão do Matheus Firmino. Então, para mim, a conclusão do juiz, da cabine de arbitragem ali do VAR, foi coerente com a regra. Não houve favoritismo do Bahia, não. Então, é isso aí que eu trago para vocês. Espero que eu tenha esclarecido o porquê da expulsão de um atleta que deu um peteleco no jogador adversário. Um abraço a todos.